Pessoal, eu queria terminar esse dia 18 de novembro falando que o Haddad foi realmente o craque do jogo de hoje. Porque não só pela notícia de que o crescimento do PIB esse ano vai ser 3,3%, tem gente que está falando até 3,5%, mas principalmente por essa notícia aqui. Pela primeira vez, o Ministério da Fazenda divulga lista de empresas que recebem benefício fiscal. Então, e a Carta Capital também colocou, em meio a debate sobre ajuste, Fazenda divulga lista inédita de empresas beneficiadas por renúncias fiscais. Quase 50 mil empresas receberam o equivalente a 98 bilhões de reais em benefícios nos primeiros 8 meses desse ano. O agronegócio lidera. Então, as duas listas, né, tanto a lista por setor da economia, quanto a lista também por empresa beneficiada, todas essas duas listas circularam muito hoje. E o que eu queria tratar com vocês foram algumas coisas inusitadas que apareceram. Primeiro, a Virgínia Fonseca, que é uma influenciadora, ela é esposa do filho do Leonardo, aquele cantor sertanejo e tal, apareceu ali como beneficiária de 4,5 milhões de reais de isenção fiscal em função do PERSE, aquele maldito programa. Nós vamos comentar sobre ele daqui a pouco. Mas foi excelente a iniciativa do Haddad para mostrar essas contradições, né? Num país que tem gente sem saneamento básico, né? Gente tomando água com cocô, você tem uma influenciadora recebendo 4,5 milhões de reais em isenções, incentivos fiscais. Bem, sejamos justos aqui, também apareceu na lista a Play 9, Serviços de Mídia, Comunicações e Produções, que tem aí como sócio, um dos sócios do Felipe Neto, recebeu 14 milhões e 300 mil reais. E aí é o seguinte, pessoal, quem é culpado, quem é vilão, aí não é a Virgínia Fonseca, não é o Felipe Neto ou quem mais apareceu na lista. Porque aí é bem simples, se tá na lei, quem faz o evento se cadastra lá para receber o benefício fiscal. Tá? Agora, quem tem que ser culpado e responsabilizado foram os congressistas que aprovaram essa prorrogação do PERSE, ou seja, por que anos depois do fim da pandemia as pessoas ainda estavam lá prorrogando o PERSE. O PERSE, para quem não sabe, é o Programa Emergencial de Retomada dos Setores de Eventos e foi criado em 2021 para ajudar as empresas do setor de eventos a se reerguerem após a pandemia de Covid-19. Bem, o Haddad lutou de maneira feroz para acabar com esse programa no finalzinho do ano passado, tá? Quase no dia 30 de dezembro do ano passado ele enviou uma medida provisória e junto com o Lula, né, para acabar com esse programa, e ele foi massacrado pelo Congresso. Inclusive, o pessoal viralizou nas redes o Kim Kataguiri na época comemorando, né? Governo derrotado outra vez, novo PERSE foi aprovado na Câmara, votei a favor. Votou Virgínia Fonseca, Felipe Neto, ou seja lá mais quem, milionários aí que recebendo benefício fiscal, pois é o Kim Kataguiri, votei a favor. Agora, a pior atuação de todas, que nós temos que fazer justiça, a atuação mais asquerosa, mais nojenta de todos foram os bolsonaristas que fizeram. Tá? Porque foi o seguinte, o Haddad enviou a MP acabando com o PERSE. Aí surgiu uma proposta de um meio termo. Vamos então fazer um projeto novo aqui, um projeto que prolongue um pouquinho mais o PERSE, mas estabeleça um prazo para o fim dele daqui uns anos e tal, uma coisa meio termo. E aí é esse projeto que o Kim Kataguiri está se gabando que aprovaram, né? O projeto meia boca. O bolsonarismo queria manter o PERSE com toda a carga, tá? É o projeto original lá de 2021, ou seja, muito mais incentivos fiscais para o setor enfim, de eventos e etc. Agora reconheça, melhor esse do que a medida provisória, mas pela segurança jurídica e por respeito ao setor, nós não podemos votar favoravelmente. O deputado Gilson Marques, do Novo Catarinense, também concorda que o texto aprovado na Câmara é melhor do que o da medida provisória que revogava o PERSE, mas ainda assim piora o programa. Aqui eu quero reconhecer a relatora, porque não é tão ruim como o governo queria, não é tão ruim como o líder do governo queria com a proposta dele, ficou uma proposta de meio termo, mas ainda assim muito pior do que nós temos hoje. Então é isso que vocês acabaram de assistir, tá? O governo mandou uma medida provisória acabando com o PERSE. Os bolsonaristas e o Congresso em geral ficou escandalizado, virou uma choradeira. Aí o Haddad falou assim, não, então vamos fazer aqui uma versão enxuta do PERSE. Então vamos reduzir o programa, não vamos acabar, vamos só reduzir. E aí foi isso que foi aprovado nesse dia. E o que vocês acabaram de ver são os bolsonaristas, o pessoal do Partido Novo e tal, eles reclamando, porque eles queriam manter mais isenções fiscais para milionários, né? Então o bolsonarismo tem que ser cobrado por isso. Outra fonte agressiva de desoneração para gente muito rica foi a questão da folha de pagamento, né? Para quem não sabe, os empregadores eles tinham que pagar um tributo, chamava contribuição patronal, que ele tinha um valor de 20%
sobre a folha de pagamento, né, deles, enfim, a folha de funcionários, e eles pagavam essa contribuição, isso aí foi desonerado. O Haddad lutou muito para que pelo menos parcialmente se voltasse a pagar essa contribuição patronal, e o Congresso jogou duríssimo, a imprensa jogou duríssimo contra o Haddad também, e o Haddad cobrou isso aí numa entrevista coletiva. Hoje nós divulgamos os dados de subsídios até para conter, né, as iniciativas que visam aumentar os subsídios para determinados setores. Vocês estão acompanhando o Congresso, sabe que há iniciativas nesse sentido, e hoje nós demos a público pela primeira vez na história os incentivos fiscais dados a cada empresa individualmente e aos setores, né, de uma forma agregada. Então vocês vão ver que aquela medida do ano passado foi muito questionada no final do ano passado sobre desoneração da folha e sobre a questão do PERSE, como a Receita Federal tinha razão. E nós dizíamos o quê? Se a medida 1202 for aprovada, nós vamos terminar 2024 com o equilíbrio fiscal previsto na peça orçamentária, que todos diziam que não estava equilibrada. E eu dizia, ela está equilibrada, e se nós aprovarmos a 1202, se a imprensa que é beneficiada com desoneração da folha tiver a compreensão de que é importante acreditar no Brasil, voltar a pagar tributos sobre a previdência dos seus funcionários, nós não estaríamos passando por essa coisa. Então é importante que a própria imprensa faça uma reavaliação do comportamento que ela teve no ano passado, quando a Fazenda, com razão, anunciou os números da desoneração da folha e os números do PERSE. Nós fomos muito criticados porque supostamente estávamos exagerando nos números, e hoje o que se comprova é de que nós estávamos certos e vocês da imprensa estavam equivocados. É importante vocês fazerem essa reflexão, porque o esforço fiscal tem que ser de todos, inclusive de vocês. Vocês têm que parar de defender interesses particulares e passar a defender interesses gerais de toda a sociedade. Tá bem? Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois é, você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago, e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.